Agora vem o complemento dessa parte, ou a generalização. Então, tudo que a gente viu sobre porcentagem daria para ver aqui, operações com frações. Porém, como comentado anteriormente, visto nos tópicos de matemática básica, preferimos deixar isso como um capítulo à parte. Aqui temos alguns exemplos, né? O círculo inteiro seria a fração unitária, 1 sobre 1, ou qualquer fração com numerador e denominador iguais. Metade, seja a parte branca ou a parte verde. Se dividir em 3 partes iguais, temos 2 terços em branco e 1 terço em verde, por exemplo. 4 partes iguais, 1 quarto em verde, 3 quartos em branco, e assim sucessivamente. Da mesma forma, podemos fazer com qualquer figura. Basta dividi-la em partes iguais. Então, essas frações aqui, temos 1 inteiro, seria 1 sobre 1, 1 meio, metade, 1 quarto, 1 oitavo, 1 terço, ou 2 terços em branco, 1 sexto, aqui 2, 4, 6, 8, 1 oitavo. Enfim, dá para ficar brincando até a estrelinha, qualquer formato, desde que se divida em termos iguais, tem-se frações e consegue pegar os numeradores nas partes das frações. Com retângulos também dá, qualquer figura geométrica. Passamos aqui os valores daquela, né? Já mencionei alguns. Se dividir em 5 partes, teremos 1 quinto em verde, 1 sexto se dividirmos em 6 partes iguais, em 8 partes iguais são oitavos, em 10 partes iguais décimos, em 12, dozeavos, né? Se lesse 1 sobre 12avos, 1 dozeavos essa fração. Caso dividíssemos por 100, teríamos a porcentagem. As frações podem ser geradas por divisões sucessivas. Desculpe que aqui ficou em amarelo, não ficou muito bem que eu fiz no AutoCAD esses desenhos. Mas percebam que esses quadrados aqui foram divididos na metade sucessivamente. Primeiro corte aqui, segundo corte aqui. Então tínhamos 1 inteiro, 2 metades, 4 quartos. Depois, mais uma vez, dividimos cada triângulo na metade, 8 oitavos. Desculpe. E aqui não aparece, né? Mas esse traço em amarelo aqui, tipo um losango, que é um quadrado virado. Lembrando que vocês vão ver com o professor Calu em matemática A, né? Todo quadrado é um losango. Então, esse losango aqui tem lados iguais, então lados iguais e ângulos iguais a 90 graus, é um quadrado. Está em amarelo, um pouco ruim de ver, mas divide esses triângulos aqui na metade, tendo 16 oitavos. 16 avos. Se fosse 16 oitavos, seria 2 inteiros, como se tivesse 2 quadrados, né? Uma fração imprópria, que não é o caso. Um triângulo aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Então, 4 triângulozinhos pequenos dá 1 quarto. 4 sobre 16 é uma fração semelhante a 1 quarto. E aqui, e aqui, e aqui, analogamente. Dividindo novamente com essas retas azuis, teremos 32 partes, que pode se ver melhor nesse quadrado com traços pretos, de uma única cor. Seria como se a gente pegasse um inteiro e dividir em 32 partes iguais. Se continuássemos assim, né, poderíamos ficar 1/64 avos, 1/128 avos e assim por diante. Lembrando que dividindo por 2, a gente tem como se fosse 2 elevado a menos 1, né, essa primeira parte, 2 na menos 1, que é 1 meio, 2 na menos 2, 1 quarto, 2 na menos 3, 1 oitavo, 2 na menos 8, 2 na menos 5, que é o 2 na menos 4, 16, 2 na menos 5, 32, 2 na menos 6, 64, que não aparece aqui, né? Não cheguei a fazer. Lembrando que esses números a gente já viu com frequência e importância na parte de capacidade, armazenamento de arquivos, né? Seria na potência, né? Potências de 2. Vejamos o que podemos fazer com as frações, né? Que é o mais importante. Saber que elas existem, saber como elas se comportam, como que elas são, faz parte do nosso dia a dia, das nossas vidas. Agora, trabalhar com elas, realizar multiplicação, adição, subtração e divisão é o mais importante. É a parte que
nos diferencia, né, das pessoas que não têm conhecimento de matemática, aquilo que nos ajuda a compreender o nosso mundo matematicamente. Vamos lá. Multiplicação. Multiplica-se os numeradores assim como os denominadores, isto é, em linha. Então veja bem as flechinhas, é o sentido da multiplicação. 10 vezes 80 e 100 vezes 2 representaríamos o produto entre a fração 10% e a fração 80 meios. Então uma fração aqui é porcentagem e a outra fração é uma fração imprópria, mais do que um inteiro. Quando multiplicamos, obtemos 10 vezes 80, que dá 800, e 100 vezes 2, que dá 200. 800 sobre 200 é 8 meios, ou 4, um número inteiro. Lembrando sempre, numerador com numerador multiplica-se em cima, e denominador com denominador multiplica-se embaixo. Se estiver indo muito rápido, por favor, dar pausa no vídeo, porque não tem outra forma de eu ir devagar e tal, que tem que passar a todos e nós não estamos presencialmente, né? Estamos virtualmente. Pelo menos vocês podem rever quantas vezes for necessário, né? Também é possível dar pausa e assistir novamente, ou pular as partes, colocar velocidade mais rápida no vídeo, né? Uma vantagem de fazer à distância. Adição e subtração coloquei no mesmo tópico. Por quê? Para mim não muda muito, é praticamente a mesma coisa, somar ou subtrair, visto que o procedimento de cálculo é o mesmo e todo número negativo é como se fosse uma soma, toda subtração é como se fosse uma soma com números negativos. Então não tenho por que eu separar em mais um tópico aqui, no lugar de adição e subtração, dividir em dois, né? Adição e no outro subtração, porque vendo o nosso exemplo aqui, se eu quisesse pegar o 10 sobre 32 e somar essa nossa fração, eu poderia, né? Nesse caso, se ele fosse negativo, que é o que acontece aqui. 8 sobre 16 mais 3 quartos, menos 10 sobre 32, ou 8 sobre 16 mais 3 quartos, mais menos 10 sobre 32, mais 10 sobre 32 avos negativo, por exemplo. Lendo aqui a definição, calcula-se o MMC entre os denominadores, exibe-se as frações equivalentes com o MMC no denominador, repete-se o MMC no denominador da resposta e soma-se os numeradores. Então isso é o que a gente está nesse passo aqui, né? Mais fácil de visualizar. Assim, só com linhas, teoria, talvez não seja tão fácil. Mas perceba que a gente já fez mentalmente naquele exemplo que eu mostrei das idades, da idade que eu tinha, né, em meses. 8 sobre 16 é a mesma coisa que 16 sobre 32, é metade. Se fôssemos traduzir para frações irredutíveis, simplificando essa fração, divido por 8 em cima e embaixo, ficaria com 1 meio, 1 sobre 2. Aqui, mesma coisa, divido por 16 no numerador e no denominador, ficaríamos com 1 sobre 2, 1 meio. Então, essas frações são equivalentes. Sempre que formos trabalhar com frações, é interessante saber conhecer as frações equivalentes. Analogamente, pegamos o 3 quartos e procedemos da mesma maneira. E o 10 sobre 32 mantivemos aqui. Por quê? Porque o MMC deste exercício é 32. Lembrando sempre, da nossa aula passada, mínimo múltiplo comum entre 4, 16 e 32 é o menor múltiplo de cada um desses números que aparece nos três simultaneamente, por isso em comum. Os múltiplos de 4 são 4, 8, 16, 32, 20, 24, 28, 36 e assim por diante. Do 16, 16, 32, 64, 48, 70, 80 e assim vai. No 32, 32, 64, 96, 128 e assim vai. Logo, podemos visualizar, né? Lembrando da regrinha, o MMC deles sempre vai ser maior ou igual ao maior dos números, ao máximo dos números analisados, que é 32. Então, ou eu pego 32 ou pego um número maior, e esse vai ser o MMC. Tirando aqui o MMC,
Na tabuada do 4, ou dos múltiplos do 4, aparece 32 e na do 16 também. Lembrando daquele nossas potências de 2, né? 2 ao quadrado, 2 à quarta, 2 à quinta. Então são números conhecidos, muito comum em armazenamento de dados, no tamanho, e também útil aqui para nós, em exemplos e exercícios e dia a dia em geral. Ok, fechando os parênteses do cálculo do MMC, já vimos como transformamos essa fração nessa daqui. São frações equivalentes, multiplicamos por 2. Ou dividimos o denominador e multiplicamos pelo numerador. 32 dividido por 16 dá 2, 2 vezes 8, 16. Da mesma forma, a fração 3 quartos, ou 75%, caso queira deixar em porcentagem. 32 por 4 é 8, 8 vezes 3, 24. Então essa fração aqui é equivalente a 8 frações dessa, né? Então a proporção se mantém. Da mesma forma, para essa daqui, se manteve igual, porque o MMC é igual ao denominador dela. E agora, lembrando que fizemos esse primeiro passo aqui. Calculamos o MMC, que é o 32. Exibimos as frações equivalentes, que é esse segundo trecho aqui do nosso equações equivalentes. E agora, terceiro passo. Repetimos o MMC no denominador da resposta, que é o 32, é a nossa resposta aqui, somando-se os numeradores. Então, repetimos os valores em cima aqui, né? 16, 24 e o menos 10. Soma-se 16 com 24 com menos 10 e obtém-se a nossa resposta final, que é 40 menos 10, 30. 30 sobre 32. Essa seria a nossa fração equivalente a esse sistema, que é essa equação, o que a gente busca. Simplificando, lembrando que dá para facilitar nossa vida, né? Deixar ela mais fácil, como fração irredutível, 15 sobre 16 avos. Lembrando que às vezes eu não leio muito corretamente, né? Frações com denominador maior do que 10 costumam se terminar em avos no final. Então é 30, 32 avos, 15, 16 avos, 10, 32 avos, 24, 32 avos, 16, 32 avos. E assim por diante. Divisão. Divisão. Multiplica-se o numerador da fração dividenda com o denominador da fração divisora. Lembrando, vamos ter que revisar o que são divisores e dividendos em uma divisão. Obtendo-se o numerador quociente. Então, se a gente pegar uma fração, seria interessante usar um rascunho aqui. Lá vamos nós. Aqui. Espero que fique fácil de compreender. Então, dividendo é o que nós queremos dividir. Vamos mudar isso. Aí, agora sim. Dividendo é o que queremos dividir. Vamos dividir pelo nosso divisor e vai resultar num quociente mais um resto. Então vamos supor aqui, eu pegue, por exemplo, né? Sou um pouco detalhista, meio devagar nas tecnologias, então peço a desculpa, né, de vocês e a paciência. Exemplo, dividendo, vamos pegar 100. 100 divididos por 4. Então 4 vai ser o nosso divisor, 100 vai ser o dividendo, o quociente, que vai ser a resposta, é 25 e o resto vai ser 0, uma divisão exata. Se a gente quiser pegar uma fração que não dá exata, por exemplo, 10 divididos por 3 vai ser igual a 3 mais 0,33333 e assim sucessivamente, infinitamente. Logo, nós temos uma fração, um dividendo, que aqui é a esquerda da barra, né, o 10, um divisor, que é o 3, um quociente,
que a resposta também vai ser 3, que 10 divididos por 3 é 3,33. E o resto, que é uns números decimais, né, na nossa divisão da nossa resposta. Então, relembrando os termos aqui: dividendo, divisor, quociente e resto. Dividendo é o número que queremos dividir, divisor aquele por qual dividiremos o nosso número, quociente seria a nossa resposta, o resultado, e resto seria o quanto sobrou da divisão depois do inteiro, né? O quanto fracionário sobrou. Beleza, vamos voltar para a nossa aulinha agora. Como estávamos vendo aqui, o método de resolução é: multiplica-se o numerador da fração dividenda. Então, numerador que está em cima, fração dividenda é o que vai ser dividido, então a primeira, com o denominador da fração divisora. Então, denominador é o que está embaixo, fração divisora é o que está à direita da divisão, é o que vai dividir o dividendo, né? Por isso que é divisora. Logo, aqui nesse caso vai ser o numerador da fração dividenda é 1 e o denominador da fração divisora é 2. 1 vezes 2, 2, que está aqui. Obtendo-se o numerador quociente. Então, esse é o numerador da resposta, do quociente. Analogamente, multiplica-se o denominador da fração dividenda. Denominador da primeira fração, a que vai ser dividida, pelo numerador da fração divisora, ou seja, da fração que estará dividindo essa primeira fração, que é 1 no nosso caso. 4 vezes 1 vai dar 4. E colocamos no denominador quociente, obtendo-se o denominador quociente, que está aqui embaixo. Isso seria uma multiplicação cruzada. É como se tivesse uma flechinha aqui, né? 4 vezes 1 e 1 vezes 2. 4 vezes 1 é 4 e 1 vezes 2 é 2. Mantendo-se o numerador mantendo-se a posição na resposta da nossa fração dividendo. Então, sempre a primeira fração é quem domina, quem diz o posicionamento da resposta. Então, 1 vezes 2 é em cima, vai dar o 2 no numerador, e 4 vezes 1 vai dar 4 no denominador. Aqui é uma outra forma de representar nossa fração. 1/4 e 1/2. Seria o exemplo que eu dei aqui, né? Poderíamos colocar também com 3 barras, como se fosse 1 dividido por 4 e essa fração dividido por 1/2, que na verdade é o que a gente está fazendo, né? Apenas uma outra forma de representar. Se a gente for verificar aqui, o 1 vezes 2 dá 2 e o 4 vezes 1 dá 4, 2/4 é uma fração redutível, pode ser reduzida. Dividimos por 2 em cima e embaixo e a fração simplificada ou irredutível fica 1 sobre 2. 1 sobre 2, 1/2, também pode ser reescrito como 1/4 vezes 2. Então, chegamos aqui no 1/2, a nossa resposta. Se a gente quisesse fazer o processo inverso para chegar na divisão aqui, poderíamos fazer o seguinte: multiplicamos 1/4 por 2. Então, 1/2 também é 2 partes, 2/4, né? E 1/4 por 2 é 1/4 divididos por 1/2. Então, sempre que você multiplica por 2, é como se você estivesse dividindo por 1/2. Beleza? Eu acho que eu fiz esse detalhe aqui, eu preparei os slides faz um tempinho, para a gente salientar esses slides, né? Visualizar aqui a divisão por meio e a multiplicação por 2. Então, é o processo inverso. É a mesma coisa quase com multiplicação, só que é uma divisão pelo inverso. Então, a divisão pelo inverso é a mesma coisa que uma multiplicação pelo número, né? Então, você inverte a base aqui, passa o 2 para o numerador e 1 para o denominador, tem-se uma multiplicação. Por isso que multiplicação cruzada, né? E isso sem inverter, essa segunda fração aqui, vira uma multiplicação linear e fica a multiplicação de frações. Daí.
Esse exemplo aqui eu vou tentar fazer no quadro... Opa, desculpa. Esse exemplo tentarei resolver no quadro branco para vocês, com um canetão, que eu acho que fica mais fácil de compreender, mas também não é nada difícil.